Fala galera, dia 20 de maio, um dia muito importante para a história do futebol de Mato Grosso. Em 1974 foi fundado o maior campeão estadual, um dos pioneiros do esporte de Mato Grosso. Uma das equipes hoje é o maior campeão estadual, 24 títulos mato-grossenses. O misto completa 90 anos de uma bela história e em breve você verá conteúdo exclusivo sobre os 90 anos da história do misto. Mas por enquanto, começa esse vídeo parabenizando o maior campeão estadual, o Alvinegro, uma equipe que representa o futebol mato-grossense, que passou um período em baixa, né? E hoje está na Série D, disputa o acesso ao futebol feminino na segunda divisão, pode ser a equipe mato-grossense a representar o futebol de Mato Grosso na Série A na próxima temporada, que seria algo muito grande para a equipe do misto, que faz um bom trabalho. Em breve, eu fiz até uma promessa com a goleirona Tainara, caso consiga o acesso à equipe alvinegra. Mas esse vídeo não é específico para os 90 anos do misto. É para falar deste final de semana, desta semana em si, com 3 jogos decisivos para as equipes de Mato Grosso. Um deles é do misto. Não do masculino, do feminino, que vai ficando próximo de uma classificação. A próxima fase da principal competição que o misto disputa essa temporada, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Eu estou aqui tentando meu roteiro, mas eu vou colocar na hora que tiver. Aqui, 7ª rodada. Nós temos um problema, tá galera? Tem 3 jogos marcados para o mesmo estádio, no mesmo dia, no mesmo horário. Teoricamente, o misto feminino joga contra o Doce Mel às 14 horas e o masculino joga às 17. E no meio tempo, o Ação joga. Então, a CBF, junto com a FMF, vai ter que definir quem vai jogar em qual estádio e qual horário cada um vai jogar. Mas, mesmo que mude o dia, o conteúdo do vídeo não muda, porque este final de semana será decisivo para essas questões. A equipe do misto ocupa atualmente a 4ª posição, estava até olhando antes do vídeo começar, ocupa a 4ª posição do grupo, com 8 equipes. O Doce Mel hoje é o lanterna, não venceu nenhuma, perdeu os 5 jogos que fez, tem um jogo a menos, assim como o misto, que é contra o Juventude. Uma derrota aqui já seria um rebaixamento confirmado da equipe do Doce Mel, a equipe baiana, mesmo que jogue com o Juventude baleado, né, muito tempo sem jogo oficial, ainda assim estaria rebaixada. O misto precisa vencer. Por quê? As equipes que estão abaixo do misto, o misto tem 8, o Minas tem 7. O Minas vai pegar o Juventude. Então, quem vencer desse confronto, automaticamente vai entrar nessa disputa. À frente do misto tem o Bahia, líder absoluto, com 13 pontos. O Taubaté com 9. O Atlético Paranaense com 9. O misto com 8, um jogo a menos. Das equipes que estão à frente do misto, todas têm jogos, principalmente Taubaté e Atlético Paranaense, estão certinho os seus jogos. O Bahia não, mas o Bahia é muito líder, muito isolado, não vai mudar muita coisa. Então assim, o Minas perde o Juventude e o Atlético e o Taubaté se enfrentam. O melhor resultado seria um empate entre as duas equipes e o misto vencendo já garantiria essa vaga, porque assumiria, por exemplo, a segunda colocação dessa fase e fugiria dos adversários mais fortes do lado de lá do grupo. Porque se aqui há um equilíbrio, do lado de lá também tem um Instituto 3B que lidera com muita folga, e aí as equipes que estão abaixo vivem um pouco mais nivelamento. E aí o adversário que vier seria um adversário mais ou menos do mesmo nível. Não importa se vir do lado de lá, ainda tem muita disputa, ainda tem uma rodada, né? Mas se vier o JC, o Sport, Fortaleza ou até mesmo o Remo, que já enfrentou o misto na final do Campeonato Brasileiro ano passado, não importa, né? Vai vir uma equipe muito do mesmo nível. Fugir do Instituto 3B é a melhor opção. Então o misto joga nesse final de semana
tentando garantir a sua vaga na próxima fase. Ficou praticamente todo o campeonato, teve aquele início com uma derrota, um empate, mas depois começou a vencer, ficou praticamente todo o campeonato nessa posição. Só perdeu só perdeu um jogo, perdeu só pro Bahia, que é o melhor time da competição, disparado. Então assim, foi uma derrota até dentro dos conformes pelo futebol que o Bahia tá jogando. Mas o jeito que foi que machucou o torcedor do Misto, que foi um gol no finalzinho, tipo, empatou no final e tomou um gol logo depois. Então assim, foi um jogo muito dolorido por essa questão, e também foi 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, no Dutra, com 85 graus. Se fosse hoje, por exemplo, não teria problema, tá fresco, então seria um jogo mais acessível para o torcedor ir, por exemplo, na temperatura de hoje. Então assim, o primeiro jogo decisivo que a gente pode destacar é esse. O segundo, eu vou deixar o Cuiabá por último, tá? O Cuiabá todo mundo sabe. O jogo, todo mundo está esperando por parte da mídia local também ter uma cobertura maior. O outro jogo decisivo, que teoricamente está marcado para o Dutra, é Ação e Vila Nova, né? O Ação venceu, as meninas do Ação venceram o Vila Nova no Oba por 2-1, conseguindo uma vantagem para o jogo de volta. E com isso, um empate garante ao Ação uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O que seria ao Ação conseguir essa vaga na semifinal? Uma vaga no Brasileiro A2, que é a principal meta da diretoria nesta temporada. O Ação, até agora, só perdeu um jogo, né? Vou até confirmar aqui, mas eu acho que o Ação só perdeu um jogo. Eu acho nem isso, né? Porque ganhou os 2 primeiros. O Ação ganhou os 2 primeiros. Não, o Ação não perdeu nenhum jogo. No jogo passado, perdeu o Sobradinho, empatou lá e ganhou aqui. Não, o Ação ainda não perdeu, até porque uma derrota, dependendo de for, prejudicaria muito a trajetória. Eu tô pra final do Mato Grossense ano passado na cabeça. Mas o Ação passou na primeira fase diante do Aliança muito bem, passou pelo Sobradinho um pouco mais arriscado e teria a final antecipada diante do Vila Nova. Então, esse jogo está marcado por Dutra. As fases anteriores o Ação jogou no Dito Souza, mas por não ter laudo, e é um dos motivos de todos os jogos das equipes da capital /VG está ocorrendo no Dutra, porque o Dito não tem laudo, isso é uma vergonha, né? Uma vergonha o Dito ainda não ter laudo para receber público. E aí o Ação jogou as duas fases. Os 2 jogos mais decisivos desse curto período histórico do Ação sem público. Mudaria muito? Teria um grande público? Não. Mas muitas vezes em jogos no Dito e no Dutra, torcedores estão ali perto, nem sabem o jogo que é, mas vão lá apoiar a equipe de Mato Grosso. É um fato histórico da nossa população. Então assim, o Ação sente-se prejudicado por não ter público. E é correto, porque teve público no Obão ontem, né? Final de semana. Então assim, é um jogo muito grande para a história do Ação, e eu acho que o Ação tem que sim brilhar para jogar no Dutra. O gramado vai estar bem pior que o Dito, isso é verdade, isso é fato, mas pelo menos vai ter o apoio de torcedores, talvez nem tanto, mas simpatizantes que vão apoiar a equipe por ser um representante do estado. Então o Dutra deve receber. A discussão maior é o que eu falei no início do vídeo. Tem 3 jogos marcados para este estádio no mesmo dia. Às 2 da tarde um jogo, às 3 da tarde outro jogo, às 5 da tarde outro jogo. Que é uma coisa ridícula. Mas a CBF deve corrigir ainda hoje ou no máximo amanhã. O mais natural para mim seria o jogo da equipe masculina do misto ser empurrada para a Arena Pantanal, ou 1 hora mais tarde do que previsto, e o jogo do Ação ir para o domingo. Certo? O jogo do Ação ir para o domingo. Por que não vai mexer no jogo da equipe feminina do misto? Porque todos os jogos vão ser no mesmo horário. Então não dá para mexer no horário do jogo do misto feminino. A equipe masculina, tanto faz o horário que joga, não é a última rodada, não tem essa predileção pelo horário definido. Então pode mudar para mais tarde, por exemplo, ou para o outro dia. O mais correto seria empurrar o jogo do misto para 1 hora mais tarde para jogar no Dutra, ou empurrar essa partida para a Arena. E aí o jogo do Ação poderia ocorrer mais tarde, ou no outro dia também no Dutra. Então,
vai ter essa conversação entre os clubes, porque 2 jogos têm que ocorrer neste final de semana. O do misto feminino, neste horário, não há o que mudar por aí. Então, teremos essa definição aí. A gente está aguardando para saber o que vai acontecer. Talvez quando esse vídeo sair, gravando no final da manhã, ele vai ser no final da tarde, ele talvez já tenha resolvido. E aí a gente coloca uma nota aqui embaixo. Mas se não, ou na thumb. Mas por enquanto, essa indefinição acho pouco provável que se defina ainda hoje até o final do dia. Pode até se definir, mas talvez só poste. A CBF tem como praxe soltar essas mudanças no final do dia. Muitas vezes eu gravei um vídeo, eu soltei o vídeo, faltou meia hora, já era 9h30 da noite, a CBF vai lá e posta a mudança do horário do jogo. Que é bem comum de acontecer. A gente falou dos 2 que definem vida para a próxima temporada, em especial para o misto, que enfrenta o Docimel, e o Vila, que vem a Cuiabá mais uma vez por uma decisão enfrentar o Ação. Outro goiano que vem a Mato Grosso tentar botar água no chope dos mato-grossenses é o Goiás. O Goiás venceu por 1-0, tem a vantagem do empate e joga em um horário horrível, um horário de merda, essa é a verdade, porque o jogo estava marcado para 8h30 da noite de uma quinta-feira. O jogo foi reagendado para uma 6h30 da tarde de uma quinta. Ninguém trabalha em Cuiabá. As pessoas em Cuiabá não fazem nada. Elas, elas ficam esperando o jogo acontecer. O estádio é no centro da cidade, numa das maiores avenidas da cidade, cruza basicamente o centro de Cuiabá. É um local que naturalmente é muito difícil de chegar, seja de ônibus ou de carro, porque nesse horário vai estar um trânsito do caramba. Se o jogo fosse 8 da noite, ainda teria um trânsito restício no final do horário de pico. A CBF decidiu marcar esse jogo 6h30 da tarde. Certo? E aí, a tendência, o Cuiabá já não vem tendo bons públicos, a tendência é de um público ruim. Porque para mim, um público menor de 6.000 pessoas na arena para uma decisão já é um público ruim. Então, teremos um jogo muito grande para a história do Cuiabá nesse corte recente também, né? Na temporada talvez seja o maior jogo do Cuiabá até então. E o jogo vai ser 6h30 da tarde. Muito ruim, não tem lógica esse horário. Podia ser 8h30 da noite. Mas vai ter decisão de muitos outros times. Não vai passar na Globo, que é diretora de direitos. Vai passar no Prime Video. Entendeu? Prime Video pode ter várias opções de transmitir esse jogo. Mas vai ser mais prejudicado. Por que vai ser mais prejudicado? Se tiver um jogo de qualquer time grande, no mesmo horário, a pessoa vai assistir o jogo do time grande. Não importa se vai ser. E quem que vai assistir o jogo 6h30 da tarde? Quem tá em casa 6h30 da tarde para assistir o jogo completo? O pré-jogo, o jogo. Talvez pegue o segundo tempo, mas não vai pegar o jogo inteiro. Não tem lógica nenhuma essa decisão. Mas assim, o jogo do Cuiabá é às 6h30 da tarde, na arena. Vou para esse jogo, não como jornalista, vou ter que ir como torcedor, porque a entrada da imprensa é só meia hora antes do jogo. Então, eu teria que estar lá pelo menos 40 minutos antes do jogo, que seria 5h40, 5h50 da tarde. Então, não tem condição de ir para esse jogo. Até a imprensa que vai ter esse jogo vai ter que ser bem coordenada para essa partida. Eu trabalho no repórter até às 7, então não vou conseguir chegar a tempo de entrar como imprensa nesse jogo. Então, belas aos porcos, também é um pouco da minha irritação. Mas eu vou estar lá nesse jogo pelo menos para fazer um pós-jogo da arquibancada, né? Pelo amor de Deus. É um jogo muito grande, o Goiás tem a vantagem. O Cuiabá está treinando praticamente 8 dias para isso, enfrentou o Garcilaso dia 15. E tem, nesse mês de maio, só 2 jogos, né? Pela frente, o Goiás e o Lanús. O Goiás ainda vale uma coisa, o Cuiabá pode brigar por uma oitava de final. O Lanús é só para cumprir tabela, então o Cuiabá pode até mesclar o time que vai a campo na Argentina. Mas eu acho que titular a Vera, porque é um jogo que vai mostrar para o Cuiabá a proporção que o time vai ter na próxima fase. Porque vai pegar o terceiro colocado do grupo da Libertadores. Então, independente de quem vir de lá, vai ser uma dura missão para o Cuiabá. Essa é uma coisa de si. Mas, assim, eu acho que dá para reverter o jogo. O Goiás vem de um momento interessante, né? O Goiás já vinha
quando perdeu o Cuiabá naquele momento, já vinha de um momento interessante. O Goiás está na parte de cima da tabela, é o segundo colocado, só atrás do Santos, é super entendível, né? O Santos é um dos maiores times do futebol mundial, né? Brasileiro, óbvio, mas do mundial. Então, vive um momento legal o Goiás, sob o comando, principalmente técnico dentro de campo, do Thiago Galhardo, até o Gava, né? O Marcão, que passaram por aqui e vivem bons momentos. Então, esse jogo é muito duro, transmissão só no Prime Video, após a partida um conteúdo para falar deste jogo. E a gente vai falando, dissolvendo, né? Comentando todos esses jogos decisivos durante a semana. A gente está esperando uma definição por parte da CBF para saber quando e como, né? Porque se os jogos do misto ocorrer no mesmo dia e mudar a doação, provavelmente a gente vai estar nesses dois. Mas se não, a gente vai ter que escolher em qual jogo a gente vai estar. Pode acontecer, que eu acho bem provável, de jogar o jogo doação pro dito e pérolas aos porcos. Tipo assim, vai ser público e tô nem aí. É bem provável que isso aconteça por parte da CBF, para não causar problema para a Confederação Brasileira. Eu estava até aqui olhando para ver, não tem predisposição para os jogos no mesmo horário. Porque assim como em todos os campeonatos brasileiros, tem times do Rio Grande do Sul, né? Então, não vai. O Vasco feminino aguarda a definição de um confronto que há uma equipe do Rio Grande do Sul para definir se vai brigar por vaga contra quem. Então, vai ter que esperar uma definição desse confronto. Então, muitas divisões estão sendo afetadas pela tragédia, não pararam e ainda vão ter que aguardar. Assim como a segunda divisão do feminino, que vai aguardar os 3 jogos, isso mesmo, os 3 jogos que a equipe feminina do Juventude vai ter que fazer. A masculina também tem 4 jogos adiados. A equipe feminina tem 2 jogos, vai completar 3, se não jogar domingo, sábado. Então, vai ter que aguardar essas definições para saber como vai ficar o campeonato na próxima fase. Importante lembrar que o misto passar entre os 4 primeiros, aguarda a definição do adversário. E aí, no mês de junho, terá mais um mês decisivo de disputa por primeira divisão no feminino. Então é isso. Essa semana vamos acompanhando essas 3 partidas decisivas, aguardando a definição da CBF das datas e horários dos jogos. É isso. Valeu. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.